E aí, gente, tudo bem? Como alguns de vocês devem saber, ou não, esse é meu primeiro vídeo. Na verdade, pra ser bem sincera, vai ser o segundo vídeo. Eu já fiz um vídeo, na verdade, que eu tô me apresentando e falando algumas curiosidades sobre mim. E, honestamente, eu acho que muita gente não quer saber. Então, eu pensei em fazer um vídeo direto sobre conteúdo, que vocês não precisem saber quem eu sou, curiosidades sobre mim. E ninguém quer saber sobre isso. Ou alguém talvez queira. Hello, darkness, my old friend. Enfim, eu decidi soltar um vídeo me apresentando para as pessoas que talvez queiram saber quem eu sou. E resolvi lançar um vídeo diretamente de conteúdo. E então... tá aqui. Sou eu apresentando meu primeiro vídeo de conteúdo oficial. E então, solta a vinheta. Eu juro que eu sempre quis falar a frase solta a vinheta. Então, pessoal, o primeiro vídeo que eu vou fazer de conteúdo é um assunto que eu acho que interessa muitas pessoas, é um assunto muito importante. Eu achei que seria bom como primeiro vídeo porque é uma coisa que remete à origem e a como começar. Enfim, o tema do primeiro vídeo é como começar a ler quadrinhos. Gente, isso é uma dúvida. Tô saco. Estou aprendendo, hein? Uma dúvida que, assim, todo mundo tem. Todo mundo tem, é normal. Todo mundo que não lê quadrinhos tem. Todo mundo que tá começando a ler tem. Eu falo isso, tenho propriedade pra falar isso, porque eu comecei a ler quadrinhos recentemente. Na verdade, eu lia quando eu era pequena, mas eu tive um hiato na minha fase nerd de uns 2, 3 anos. Isso me acarretou vários problemas, por sinal, eu perdi 2 gerações de Pokémon. 2 gerações. Eu perdi Black and White, o normal e o 2, 1 e 2. Tudo bem. Ninguém gostava daqueles iniciais mesmo. Aí, depois desse meu hiato de fase nerd, eu comecei a voltar a gostar das coisas. Isso quando eu tinha uns 15 anos, eu voltei com um anime. Quadrinhos, francamente, eu voltei assim, ano passado, uma coisa super recente. E a questão pra mim era a seguinte: como eu vou começar a ler isso? gente, tipo, será que tem um quadrinho master, tipo, mestre dos quadrinhos, mestre dos magos dos quadrinhos que eu posso começar a ler? Aqui atrás do primeiro volume de Homem-Aranha, eu vou ter que ir em sebos pra procurar as primeiras edições que surgiram de Homem de Ferro. Tem um quadrinho específico do Homem de Ferro? O que eu faço? Sério, foi realmente assim, eu não sabia o que fazer, eu não sabia como começar, e eu acho que boa parte das pessoas realmente não sabe, é complicado. Enfim, eu trouxe 2 dicas, uma principalmente para quem não tem nenhum conhecimento, nenhuma familiaridade com o mundo de quadrinhos e dos filmes Marvel, DC. E tem a segunda dica é mais pro pessoal que já tem uma pequena familiaridade. Antes de falar essas dicas, eu vou explicar um pouco como é que é o funcionamento dos quadrinhos em si. É uma dica bem prática. Turma da Mônica. Como é que você começou a ler gibi? Você pega um gibi X e você começa a ler. Você tem nenhuma ideia do que tá acontecendo, você não sabe quem é Mingau, você não sabe quem é Magali, você não sabe quem é Mônica, quem são esses, o que tá acontecendo. Vai lendo e você vai tendo uma familiaridade, as histórias são meio desvinculadas, mas você acaba tendo uma familiaridade com cada um dos personagens, entende qual é o núcleo deles, o que eles fazem, qual a característica deles, quais são as tretas internas, quais são as amizades. Isso é uma questão de costume. Você tem que levar o que você fazia além do gibi, que é o que eu acredito que muitas pessoas tenham lido, para essa vertente dos quadrinhos. É bem parecido, apesar de não ter nada a ver. Não fez nenhum sentido o que eu falei, né? Enfim, vocês vão entender quando vocês começarem a ler que tem um mecanismo um pouco parecido da maneira que você vai lidar com as duas. Antes de dar as 2 dicas, como eu falei, eu vou mostrar mais ou menos como os quadrinhos funcionam. Eu peguei alguns quadrinhos pra vocês entenderem o que eles dispõem nas páginas, o que tá escrito, como você consegue se orientar pelos próprios quadrinhos. Então a gente tem o exemplo que é volume. Vou colocar aqui pra vocês. O famoso tá focando meninas, não sei. Enfim, vocês vão ver aqui, esse é Patrulha do Destino, é um quadrinho da DC, e aqui tá escrito volume 1. Então esse aqui é separado em volumes. Quando o quadrinho é separado em volumes, você tem uma direção um pouco melhor, porque vai ser volume 1, volume 2, volume 3. Indo essa questão de volume é mais fácil, porque a pessoa tem uma ordem cronológica a ser seguida
que já tá lá disposta. Então você compra o volume 1, espera o volume 2 sair, ou se já tem o volume 2, compra o volume 2, já tem uma história lá preparada. Tirando isso de volume, os quadrinhos atrás sempre vão ter um pequeno direcionamento sobre o que o quadrinho dispõe. Então o que acontece? Sempre que você comprar um quadrinho, tenta olhar a parte de trás que vai ter quais histórias estão aqui. Então, por exemplo, aqui no Patrulha do Destino, você vê o verso, será que tá focando? Vai aparecer aqui, este volume de 176 páginas reúne Patrulha do Destino 1 a 6. Então o que acontece? Você já sabe que aqui tem o 1 a 6 do Patrulha do Destino. Já tá completamente encaminhado. Outro exemplo, esse é Monstro do Pântano, é da DC também. E é o mesmo sistema de volume. Então vai ter o volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, volume 5. Se não me engano, Monstro do Pântano tem 6 volumes, ou 5. Mas enfim, eu tenho esse núcleo estabelecido de volumes, que é mais fácil para eu me orientar. E atrás, da mesma forma, vai ter o direcionamento que vocês precisam. Esse vai comportar o 20 ao 27. É o volume 1, mas tem o 20 ao 27. De qualquer forma, já é um direcionamento, ele já tá te encaminhando aonde você tá, pra onde você vai. Os volumes facilitam e aqui atrás também facilita bastante pra você saber quais são as histórias englobadas nesse volume aqui. Vai ter sorte assim na China! Outro exemplo que nós temos em quadrinhos. Às vezes a gente pode comprar um quadrinho que tenha uma introdução do que tá acontecendo. Então, muitos quadrinhos, vocês vão ver que tem uma página introdutória. Esse eu comprei da Spider-Gwen. Gente, eu nunca tinha comprado Spider-Gwen, não sabia de nada. Eu vi Homem-Aranha no Aranhaverso, achei que seria interessante comprar, comprei. O que acontece? Você compra, você tem um previamente aqui, entendeu? Tem um pequeno resumo do que estava acontecendo. Tá em inglês, desculpa galera, eu não consegui ajudar. Eu tô sem vários dos meus quadrinhos, então eu tive que pegar em inglês. Vocês entenderam a ideia, vai ter um pequeno resumo do que estava acontecendo antes. Então, como é que funciona? Volume, tem os volumes. A parte de trás, que tem a quantidade de quadrinhos, quais estão englobados lá, quais são os quadrinhos que estão lá. E tem a questão do previamente, o que estava acontecendo. Previously on Pretty Little Liars. Isso serve para te orientar. Além dessas, a gente tem a opção volume único. É um volume só. O Noite de Trevas eu mostrei no meu vídeo introdutório. E, você comprou, é aquilo lá e acabou. Vários são volumes únicos. Não tem muita continuidade. Você lendo também, você vê, acabou. Não tem mais o que se falar em continuidade ou coisa passada. É uma história única, fechou o ciclo, finale. Agora, galera, vem as dicas que eu acho que são úteis pro pessoal. A minha primeira dica é para as pessoas que não têm nenhuma familiaridade com o que é quadrinhos, o que acontece no mundo dos quadrinhos, quem é Thor, quem é... Não, tem que saber quem é Thor. Tem que saber quem é Thor. Legal! Quer dizer, miau! Não, quer dizer... A gente tem que ter o mínimo conhecimento pelo menos do cinema. A minha dica é a seguinte: pega o personagem que você mais gosta. Pega o Tony Stark, pega o Thor, pega a Feiticeira Escarlate, seja lá quem for, e procura histórias vinculadas a essa pessoa. Seu preferido ou que você tenha mais familiaridade é Logan. Pega o quadrinho do Logan e leia. Por quê? Porque se você já tem familiaridade com o personagem principal, provavelmente você vai ter familiaridade com algumas pessoas que aparecem lá. Como eu comecei. Eu fui lá e peguei os Supremos. Os Supremos foi um dos primeiros que eu li nessa minha época recente. E lá tinha quem? Tinha o Thor, tinha o Capitão América, tinha o Tony, todos meus amigos, colegas. Me senti super familiarizada do grupo, assim, entre amigos. E é óbvio que aparecia uma galera que eu não fazia ideia de quem era. Quem é esse? Da onde ele veio? Que roupa é essa? O que ele faz? É normal. Eu não tava entendendo nada. É o sistema do gibi que eu falei. Vocês vão encontrar pessoas, vocês não vão estar entendendo nada do que tá acontecendo. Vocês não vão saber quem é aquela pessoa. Lendo o quadrinho, vocês vão ter familiaridade com quem aquele é, com o que ele faz, com quem ele tá relacionado. Pode dar um Google, galera. Vai no Google, procura. Quem é esse desgraçado? Eu não sei quem é. Você vai entender o que ele faz, por que ele usa aquela roupa estranha, aonde ele surgiu. Você já vai ter uma familiaridade com os principais da história e vai entendendo o núcleo daquelas outras pessoas, dos outros personagens. Aí quando você estiver lendo outra história, vai aparecer aquele desgraçado que você não fazia ideia de quem era. Você vai falar,
puta, olha aquele cara lá, eu já conheço ele, eu vi ele no outro lá X que eu li, eu vi ele no Supremos. Então essa é a minha dica para as pessoas que têm menos familiaridade com os quadrinhos. Pega o seu personagem favorito e tenta encontrar uma história em quadrinhos que envolva esse personagem. Putz, Giovana, eu não sei como descobrir se o meu personagem tá nesse quadrinho ou não. Olha a capa, ele vai estar lá. Brincadeira, sem você olhar a capa, é bem básico. Chega na livraria, dá uma folhada, você vai ver quem são as pessoas que estão lá naquele quadrinho. Só uma folhada, nem precisa ler, vê quem tá lá e você consegue ter uma noção. Putz, conheço essa galera, essa galera da minha galera. A gente vai te ver! Você não sabe quem é Hellboy? Não pega Hellboy pra ler. A gente vai morrer! A outra dica é mais voltada pra galera que tem uma pequena familiaridade com os quadrinhos. Gente, leiam as famosas. Vai parecer que eu sou idiota? Hype? Talvez. Mas assim, pega as famosas. Pega Invasões Secretas, pega Desafio Infinito, pega Os Supremos, pega Cavaleiro das Trevas. Não tem segredo, pega as mais famosas, você já vai estar entendendo o que está acontecendo, por que aconteceu. E normalmente, que nem eu disse lá no começo do vídeo, tem uma pequena sinopse do que tá rolando. Você nunca vai estar 100% perdido. Tendo as mais famosas, você já, tem um geralzão assim do que aconteceu naquele momento, naquela história. Os canais sempre citam as mais famosas e a gente sempre fica... Ditas as minhas duas dicas, tanto para as pessoas que não têm nenhuma familiaridade como para as pessoas que têm, eu vou citar aqui alguns dos quadrinhos que eu li, que eu gostei muito e que eu acho que são bem didáticos, tem uma escrita bem bacana e são tanto histórias conhecidas como histórias desconhecidas. O primeiro que eu vou recomendar é o que eu já mencionei nesse vídeo, chama Os Supremos. Não pretendo dar nenhuma sinopse do que são as histórias porque eu não quero dar spoilers. Supremos envolvem boa parte dos super-heróis que a gente já tá acostumado. É uma visão um pouquinho mais sombria do que tá rolando, é um pouco mais voltado pro público adulto, então eu acho que a galera gosta mais até dessas versões por conta dessa questão mais adulta, mais violenta. Eu devia arrancar essa toalha junto com a sua cabeça, mas eu tô de bom humor, por isso vai trabalhar, vagabundo, antes que eu faça o relatório. Então, Os Supremos é um que é indispensável, é uma leitura muito legal, é bem louco, assim, é total reviravolta no final, a história inteira é bem bacana. A segunda que eu tenho pra recomendar é Cavaleiro das Trevas. Eu recomendei no meu vídeo introdutório e eu acho que é uma obra-prima, não só por ter sido escrita e ilustrada pelo Frank Miller, pessoa super conhecida nesse universo dos quadrinhos, mas a história é muito boa, a ilustração é muito boa, você tem o volume inteiro lá na edição definitiva pra ler, é incrível, você vê um lado bem violento do Batman, um lado bem obscuro do Batman, é muito legal. Solidão, solidão, estou só, você nem tem noção. Enfim, Cavaleiro das Trevas é indispensável para uma leitura. O terceiro que eu tenho a recomendar é a Saga da Fênix Negra. Gente, a Saga da Fênix Negra é incrível, principalmente para você ter uma familiaridade um pouco maior com os mutantes, que é um universo que não foi muito bem trabalhado no cinema, mas que é um universo muito bem trabalhado nos quadrinhos. Então, pra quem gosta dos mutantes, pra quem quer conhecer um pouco mais, eu acho, na verdade, que a galera que acompanhou o desenho tem um pouco dessa memória afetiva, de sentir falta dos mutantes tendo uma participação bem legal. X-Men Evolution. Última dica é Old Man Logan. Esse quadrinho eu achei incrível, a história é muito legal. Ele também dá uma introdução para alguns personagens que eu não sabia quem eram. Eu lia e eu falava, quem são esses que estão aqui? E aí eu pesquisava, eu tive uma familiaridade um pouco maior com a participação de uma série de personagens. Eu acho que Old Man Logan é muito bom para as pessoas lerem. Principalmente porque tem essa questão do Wolverine. Todo mundo sente um pouco de falta dele, ele foi um personagem muito marcante. Então acho que é um quadrinho que vale muito a pena. Bom, galera, dito isso, eu citei aqui umas dicas de quadrinhos que eu li. No começo eu citei umas dicas sobre o que tem nos próprios quadrinhos que podem te ajudar, te direcionar. E eu dei as minhas duas dicas, que são
Pega um personagem que você gosta, vai atrás de uma história dele. 2, pode pegar as histórias que são famosas, que são conhecidonas, na hype mesmo. Afronta essa galera que fala do poser. Enfim, gente, é isso. Eu espero que tenha ajudado. Eu sei que é uma coisa que parece muito difícil de começar, mas a partir do momento que você começa, você engata, já começa a entender as coisas, então acaba sendo mais fácil. Eu espero de verdade que eu tenha ajudado e eu espero que vocês levem alguma das dicas que eu falei. E é isso. Semana que vem tem mais. Um beijo. É nóis.